turma! Está começando agora mais uma edição do nosso querido O Gol no Mercado. Hoje, terça-feira, dia 7 de julho, e você vem conosco para ficar por dentro de tudo que rola na janela de transferências nacional, internacional, no mundo inteiro. Esse é o meu compromisso. Todo dia eu levo novidade até a sua casa sobre o mercado de transferências e você só precisa deixar o like, deixar o hype e se inscrever no canal. Nada demais. Ative o sininho de notificações para quando tiver um Gol no Mercado novo, quando tiver conteúdo especializado, diferenciado aqui no canal do Gol, você vai ser o primeiro a saber. Bom, sem mais delongas, vamos falar inicialmente de Copa do Mundo, porque esse Mundial, já trouxe aqui em outros episódios, tem sido um grande triturador de técnicos, não é verdade? Muitos, claro, assinam um contrato até o fim do ciclo e aí, com eliminação precoce, com a saída do Mundial, esse ciclo não é renovado, né? Então não foi novidade que aconteceu ontem com a seleção portuguesa. A vida não está fácil para os países que falam o idioma português, né? Começou com Cabo Verde, os países lusófonos, como a gente chama. Cabo Verde, Brasil e agora Portugal, todos já deram adeus à Copa do Mundo e o técnico Roberto Martínez não resistiu a essa derrota para a Espanha, uma derrota dolorida, porque Portugal vem com uma safra de muito talento. O último ciclo, a última Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, e acabou frustrada por uma derrota por 1-0 no finalzinho, gol do Merino. E o Roberto Martínez já está aí na tela, 52 anos, anunciou já na entrevista coletiva que não vai renovar o seu contrato com a seleção portuguesa. Então tá aí, ó, ele que nessa temporada teve 9 jogos nesse ano de 2026, 5 vitórias, estava com a seleção portuguesa desde o ano de 2023, comandou praticamente todo o ciclo para chegar até essa Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá, mas não resistiu, então optou por não seguir, não teria, né, um acordo ali para continuar com a seleção de Portugal, e aí alguns nomes já começam a pipocar no mercado. Claro que é base, é tudo no campo da especulação, não há nada concreto, mas o nome de Jorge Jesus, por exemplo, né, que foi tão vencedor aqui no futebol brasileiro, comandando o Flamengo, pode ser aí um dos envolvidos, um dos interessados nesse cargo de Roberto Martínez. A gente tendo alguma novidade concreta, a gente traz aqui para vocês, mas o que de fato aconteceu é que Roberto Martínez anunciou a sua saída da seleção de Portugal, então mais um técnico não continua para a sequência do próximo ciclo para a Copa do Mundo, Portugal e Marrocos, enfim. Não teremos Roberto Martínez, o espanhol, de 52 anos. Tá bom, né? Copa do Mundo é sempre assim, não tem jeito. Todo mundo está sujeito a isso, a continuar caso tenha um sucesso e a deixar também o comando de suas respectivas seleções em um momento de decepção, de frustração, como aconteceu com o próprio time português, né, que não conseguiu avançar nessa Copa do Mundo. Mas agora a gente vai falar de futebol brasileiro, porque tem clube da Série A se movimentando no mercado e com movimentação bem interessante, viu? Vou falar aqui do Mirassol, o Mirassol que anunciou a contratação, acertou a contratação do atacante Bruno Santos, de 29 anos, ele que vinha defendendo o Londrina nessa temporada. Vamos ver aqui a ficha dele, ó. Já está na tela aí para vocês, são 31 jogos nesse ano de 2026, com 17 gols marcados. Ele é o atual artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. O Mirassol foi lá buscar, viu? Então tá aí, o Bruno Santos é o novo reforço do Mirassol, que pagou a multa rescisória do jogador, ou seja, não teve nem muito o que fazer. O Tubarão Paranaense não conseguiu segurar o jogador, que vinha fazendo realmente um grande ano. Ó, na Série B, são 16 jogos disputados, com 11 gols e 3 assistências, cara. São 14 participações em gol em 16 partidas, ou seja, o Bruno Santos de Oliveira tá com tudo e não tá prosa. É o ano mais artilheiro da sua carreira, de forma disparada, viu? Em 2022, ó, ele teve uma boa temporada com Volta Redonda, onde disputou 22 jogos, marcou 14 gols, mas o que ele vem fazendo em 2026, uma parada absurda. Londrina, 31 jogos, 17 gols e 4 assistências. Olha só, os últimos jogos do Bruno Santos na Série B. Os últimos 4 jogos, ele marcou 7 gols, cara. E nos últimos 3, 2 gols em cada. 2-0 contra o Atlético, 2 gols do Bruno Santos. 2-2 contra o Londrina, 2 gols do Bruno Santos. E na goleada por 5-0 sobre o CRB, mais 2 gols do Bruno Santos. Então é gol que não acaba mais e ele vai tentar continuar essa sequência artilheira com a camisa do Mirassol, que está muito bem, obrigado, seguindo lutando em 3 frentes nessa temporada. Tá no Campeonato Brasileiro, buscando ali uma campanha de recuperação para se afastar das últimas colocações, mas também classificado na Copa do Brasil e na Libertadores. Tem um duelo interessantíssimo contra a LDU. Então o Bruno Santos chega para tentar reforçar esse setor ofensivo e a gente deseja aqui, obviamente, toda a sorte do mundo para o nosso querido Bruno Santos, que vai dar esse salto aí, vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Falando em clube de Série A,
do Brasileirão, gente, olha só, o diretor me alerta aqui que a gente está chegando num momento muito delicado desse programa. É o momento em que a quinta série que habita em mim saúda a quinta série que habita em você. Eu não posso te garantir o que vai acontecer com esse programa depois do que eu vou anunciar para vocês agora. Esse é o meu papel, aconteceu, tenho que informar a vocês. Então a gente teve ontem publicado no boletim informativo diário da CBF, que é o BID, a rescisão de contrato do atacante Bilal. É ele mesmo, cara. O inimigo da galera que está acompanhando aí, o Bilal Brahimi, não defende mais as cores do Santos Futebol Clube. Não teremos Bilal na Vila Belmiro e por isso eu peço a ajuda de vocês aí, pelo amor de Deus. Ele é argelino, não conseguiu realmente se destacar com a camisa do Santos, viu? Foi apenas uma partida que ele esteve no gramado, atua pelos lados do campo. Bilal Brahimi, nascido na França, mas tem a nacionalidade argelina. E a gente está vendo aqui, ó, chegou a ser emprestado para o Estrela Amadora nessa temporada europeia que se encerrou no mês de junho. Tem informações de que ele está acertado com o Le Mans da França, ou seja, ele estava emprestado, encerrou o seu contrato com o Santos e acabou de forma, digamos assim, melancólica, né, a passagem do Bilal pelo Santos. Então o Brahimi está aí rescindido o contrato depois de pouco menos de 30 minutos que ele esteve em campo com a camisa alvinegra. De fato, foi uma grande decepção o Bilal lá na Vila Belmiro. Olha só, gente. Que coisa, hein? Agora a gente vai mudar para o futebol paranaense, porque o Atlético Paranaense segue no mercado buscando novos reforços para a sequência da temporada e fez uma proposta interessante por um jogador que eu vou apresentar para vocês aqui agora. É o Kervin Vargas. Ele é mais um colombiano, gosta de colombiano o Atlético Paranaense, né? Está tentando a contratação de Kervin Vargas para tentar dar mais mobilidade para os lados do campo, até porque nessas últimas semanas o Atlético negociou 2 atacantes que ocupam esse setor, né? O Bruninho, que foi para o Shakhtar Donetsk, e a saída também do Julimar, ou seja, sem esses 2 jogadores, fica aquela lacuna ali no elenco rubro-negro do Furacão para jogadores de velocidade, jogadores agudos que jogam pelos lados, e é o caso do Kervin Vargas. Ele tem 24 anos, ó, nesse ano de 2026, ele defende o Charlotte FC da MLS, da Major League Soccer nos Estados Unidos, e nesse ano de 2026 tem 17 jogos, 3 gols marcados e também 3 assistências. É um jogador de muita velocidade, mobilidade, está defendendo o Charlotte desde o ano de 2022, como você está vendo aí na tela. Ele iniciou na Academia Europeia da Colômbia e logo se transferiu para o futebol de Portugal, né? Se destacou com a camisa do Feirense, onde disputou 31 jogos, marcou 8 gols e deu uma assistência, e desde 2022 ele defende as cores do Charlotte. É claro que ainda é uma negociação, não avançou, o Charlotte está com a proposta na mesa, mas nada ainda, tudo num estágio inicial, né? Mas esse interesse do Atlético existe, e caso o Charlotte entenda que é uma boa proposta, pode sim avançar por esse reforço, e tendo novidades, obviamente, você vai saber de tudo, vai ficar por dentro aqui no O Gol no Mercado. Agora a gente vai dar sequência para o programa para poder falar do futebol internacional, até porque um cara que estava até pouco tempo aqui no futebol brasileiro vai ter a sua primeira experiência internacional como técnico, e a gente vai trazer para vocês. Essa notícia foi confirmada ontem, inclusive, a gente já sabia, né, já há algum tempo do acerto que estava sendo costurado, e o técnico Felipe Luiz, o Felipe Luiz, que vai comandar o Mônaco na próxima temporada europeia, como trouxe aqui o Rafa Bellatini na sua matéria, já foi anunciado como um novo treinador e com contrato até junho de 2028. Então vai ter tempo para poder aplicar a sua filosofia. Desejo aqui todo o sucesso do mundo para o Felipe Luiz, que já começou muito bem, né, no Flamengo, sendo campeão mundial sub-20, conquistando títulos importantes com o Flamengo na equipe de cima profissional também, ganhando Libertadores, sendo um cara muito importante, né, nesse processo de reestruturação do Flamengo. Depois acabou encerrando o seu vínculo, mas com uma passagem muito vitoriosa, e agora tem essa oportunidade de comandar o Mônaco. Vamos aqui olhar, ele chegou inclusive a ser especulado em times como Chelsea e Bayer Leverkusen, né? A gente trouxe aqui antes do início do programa, mas no nosso site, mas ele acabou acertando então com o Mônaco. Vamos ver aqui, diretor, a ficha técnica do nosso querido Felipe Luiz. Como comandante, ele que iniciou a sua carreira de técnico em 2024, como eu trouxe, né? Foi campeão no Sub-17, foi campeão mundial no Sub-20, e no Flamengo fez, especialmente no ano de 2025, um ano espetacular, memorável, e agora terá essa responsabilidade, né, de ter a primeira experiência no futebol internacional.
Mais uma vez, né, como eu falo sempre, desejo toda a sorte do mundo para o Filipe Luís. Apenas 40 anos, né, dessa nova safra de técnicos, um cara muito estudioso que buscou toda a vida essa oportunidade, queria sempre dar esse salto para o futebol europeu. Consegue o Mônaco, que é um clube tradicional do futebol francês. Quem sabe aí ele consiga alavancar ainda mais a sua trajetória no futebol internacional. Só que tem um problema para o Filipe Luís, viu? Ele vai chegar no Mônaco, na equipe monegasca, talvez com a ausência do principal jogador dessa equipe, que vai estar de saída, pelo menos é o que tudo indica, que é esse cara aí, ó. Magnus Akliouche, de 24 anos, um atacante francês que inclusive está com o elenco dos Blues na Copa do Mundo, é um cara de muito talento, é realmente o jogador mais habilidoso que mais se destacou com a camisa do Mônaco na última temporada, ao lado do Balogun também, né, que tá fazendo vinha fazendo uma grande Copa do Mundo. Os Estados Unidos acabou caindo, mas o Balogun fez um excelente torneio, e aqui a gente vai ver que o Akliouche é francês com dupla nacionalidade argelina, pode jogar no lado do campo, pode armar também, é um atacante de muita categoria, e que aqui, ó, vamos mostrar os números dele. Foi revelado pelo Mônaco a carreira inteira se destacando e conseguiu ali, a partir da temporada 2023-2024, ter números muito sólidos, né? 31 jogos, 8 gols e 4 assistências. Depois, na temporada seguinte, 7 gols e 3 assistências. E nesse último ano, nesse último ciclo do futebol europeu, 7 gols e 10 assistências. Só que assim, o Mônaco está tentando fazer jogo duro com o Paris Saint-Germain. A verdade é essa. Teve ali a proposta na casa dos 35 milhões de euros. Num primeiro momento, o Mônaco recusou essa proposta e aí o PSG aumentou, foi a carga maior ainda para 50 milhões de euros. Aí o negócio já mudou de figura. O Mônaco já começou a aceitar uma negociação e, ao que tudo indica, o Akliouche vai sim defender as cores da equipe parisiense na próxima temporada. Uma falta, né? Uma ausência importantíssima para o Filipe Luís não poder contar com esse jogador. E por que o PSG está querendo a contratação de Akliouche? Porque recentemente fez um caixa interessante aí com vendas de jogadores. O Gonçalo Ramos foi vendido para a equipe do Milan por cerca de 60 milhões de euros, muita grana. E recentemente, a gente traz aqui para vocês também, o sul-coreano Lee Kang-jin também está aí muito perto de sair da equipe do Paris Saint-Germain para defender o Atlético de Madrid. Ele tem 25 anos, o atacante Lee Kang-jin também pode jogar como meia, é um jogador muito bom tecnicamente, que foi, apesar dessa eliminação precoce da Coreia do Sul, foi bem na Copa do Mundo, conseguiu aparecer, é um grande protagonista dessa seleção sul-coreana e que agora vai ter essa oportunidade de jogar no futebol espanhol. Lembrando que ele chegou ao PSG vindo do Mallorca, né? Na época se destacando bastante com 6 gols e 6 assistências ali na temporada 2022-2023, depois dos últimos 3 ciclos defendendo o Paris Saint-Germain. Então 40 milhões de euros foi negociada então a transferência de Lee Kang-jin para o Atlético de Madrid. Isso deve ser oficializado muito em breve, então, com a saída do Lee Kang-jin. Abre esse espaço até por conta do fair play financeiro. A equipe consegue também diminuir um pouco ali a sua folha salarial, o fluxo de caixa também dá uma melhorada e aí abre esse espaço para a contratação de um novo jogador e ele deve ser Akliouche. Por isso, a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Agradeço demais o carinho da sua audiência, a sua paciência e você vê aí que a gente conseguiu aguentar passar por aquela fase turbulenta ali da notícia do Santos. Muito obrigado por todo o carinho de vocês. Já deixa o like, deixa o hype, continue com essa campanha, essa maré maravilhosa no mercado de transferências aqui no canal do Gol. Amanhã tem mais informações de mercado e, é claro, você não perde por esperar. Vamos lá, até lá!